Eu estou aqui debaixo da autoridade do meu marido, amém? Ele é a cobertura de casa, por isso que eu estou aqui. E Deus tem uma palavra aos nossos corações. Não é que Deus vai começar a falar com você agora, Deus já começou a falar com você. Deus já vem falando com você. Só que agora é o momento que nós nos assentamos e temos total reverência em receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se eu fizer uma pergunta esta noite, eu quero que você responda para você mesmo. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Muitos vão falar que é Deus. Ok, você respondeu corretamente. Mas das coisas que Deus fez, qual é a mais importante para você? A família. Deus fez a família. Se a família não fosse importante, Deus não tinha feito a ela. Então, se Ele fez com um projeto, uma intenção. E eu quero chamar você que veio aqui esta noite para entender o que é uma família. Mas não é o que é uma família segundo os padrões deste mundo, segundo o que a sociedade diz, mas o que é uma família segundo o padrão de Deus. Então, se a família é importante para nós, por que que as nossas ações não têm demonstrado isso? Nós fazemos o que valorizamos e valorizamos o que fazemos. Não podemos viver uma vida que se limita a discursos, a falas. Mas temos que ter uma vida além da fala, ela também manifesta a glória de Deus através das atitudes. O tema da palavra desta noite é: avivamento começa em casa. Porque tudo que nós fazemos como igreja, reunidos, aqui neste lugar, as nossas ações aqui neste lugar, manifesta a nossa espiritualidade ou a nossa carnalidade. Famílias que vivem abastecidas espiritualmente, pessoas que se alimentam de forma correta espiritualmente, eu estou falando sobre verdades que vão mudar a sua vida. E verdades que são praticáveis, porque se não fossem praticáveis, não estaria na palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra, ela é viva e ela é o quê? Eficaz. Parafraseando o que este versículo diz, ele está dizendo assim, que a palavra de Deus, ela sempre mostrará as intenções do nosso coração. Por isso que quando nós estamos escutando a palavra de Deus, é como se estivéssemos tendo a vida exposta de alguma forma. A palavra de Deus é como aquele que se apresenta diante de um espelho. Por isso que Tiago, na sua carta, ele diz assim, que as pessoas que ouvem esta palavra e não a praticam, é como aquelas que vão diante do espelho, observam a sua fisionomia, a sua aparência, mas quando saem, logo se esquecem. Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, e eu vou ficar um pouco mais parada aqui, antes que o Clédson me chame a atenção, por causa de todos aqueles que assistem na transmissão, lembrei agora, tem que ficar parada aqui, que é difícil. Então, quando nós escutamos a palavra de Deus, ela expõe os sentimentos do nosso coração. Eu já vi, e quando nós estamos aqui falando de família, eu já vi casais em nosso meio, chegarem informação até a mim, dizendo assim: ai, meu marido ficou muito bravo no culto anterior, porque você pregou e ele acreditou que eu tivesse falado da nossa vida para você. Porque você falou de coisas que estávamos vivendo e ele virou para mim e disse: você andou contando da nossa vida. Não sou eu, é a palavra, e Hebreus já diz isso. Ela expõe os sentimentos do nosso coração. E quantos sentimentos errados estão lá dentro do nosso coração. Então, quando eu digo que avivamento começa na família, você sabe literalmente o significado da palavra avivamento? Segundo o dicionário, é tornar-se
vivo. Deus quer fazer com que as famílias sejam de fato vivas. E quando eu estou falando de vida, eu estou falando da presença dele dentro da família. Porque ele é a verdade e a vida. É tornar-se uma família viva, funcional, que manifesta a glória do Senhor. Gente, tem detalhes na condução desta família que em uma palestra ou em um seminário nós não conseguimos aprender. Mas quando nós temos o Espírito Santo, a pessoa de Jesus na forma do Espírito Santo dentro dos nossos corações, ele nos ensina muitos detalhes. Que os detalhes no final da história que fazem toda a diferença. Ele nos ensina. E aqui eu vou falar muito de mim para vocês. E como esta palavra mudou a mim. Quando os meninos eram pequenos, aquela fase de criança pequena que dá muito trabalho, hoje os meninos são grandes, como muitos de vocês sabem. Meus filhos já são adolescentes. Um é adolescente, o outro já é um jovem. Então era uma fase muito difícil para mim no sentido de trabalho. Tem uma frase que eu escutei quando eles eram pequenos, eu acredito que ele era um teólogo. Ele diz assim: os filhos quando são pequenos pisam nos nossos pés, mas quando eles crescem eles pisam nos nossos corações. Porque quando são pequenos, o trabalho que eles dão é físico, mas quando eles crescem, que é natural das descobertas, das suas fases de vida, muitas vezes eles dão trabalho para o coração da gente. Tem hora que o coração parece que não vai aguentar, né? E aí, quando às vezes era tão trabalho físico que eu me alterava e ficava tão nervosa com eles que eu gritava. E existe um ditado popular que diz assim: cachorro que muito late não morde. Muitas vezes você está escutando um pai berrar, você fala, vai matar o filho, né? Mas esses que mais berram são os que menos educam. Porque na hora da correção, da repreensão, eles não conseguem fazer. E aí o Espírito Santo um dia disse assim para mim, eu estou dizendo sobre os detalhes que eu acabei de mencionar com você, que eu abri a Bíblia, na hora que eu abri o primeiro versículo que eu consegui observar, dizia assim: pare de gritarias. Eu disse, opa, acabou, a partir de hoje. Aí de vez em quando escapulia um grito, escapulia, mas na hora eu pedia perdão a Deus. Porque ele já tinha falado comigo. Então, quando a gente somos direcionados pelo Espírito Santo, nós vivemos numa liberdade e usufruímos e desfrutamos de algo maravilhoso. Um dia, quando eu me casei, eu não gostava muito de fazer café, porque eu não tomava café. Só que o apóstolo, ele ama café. E aí eu nunca fazia. E ele sempre levantava, ele trabalhava na farmácia nesse período, ele levantava e ia sempre na padaria tomar o café antes de trabalhar, porque em casa não tinha. Aí um dia eu dormindo, o Espírito Santo falou assim comigo em sonho. Deus é um Deus tão presente. Por isso que ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias. Quando a gente tem uma intimidade e anda com ele, ele cuida de tudo. Ele nos aconselha, a Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, nosso auxiliador. E o Espírito Santo disse assim a mim: Jaqueline, começa a fazer café. Começa a fazer café. E eu levantei cedo e disse a ele: olha, o Espírito Santo mandou começar a fazer café, falou para mim começar a fazer café. E ele riu, ele disse assim: Deus cuida da gente em todos os detalhes. Aí eu comecei a fazer café, gente. Aí eu tive que aprender a tomar café, para a coisa ficar assim mais gostosa de fazer. Deixa eu abrir um texto com vocês esta noite em Provérbios capítulo 3. Existem algumas coisas muito importantes que demonstram um verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno. Provérbios capítulo 3. Amém?
Diz assim a palavra do Senhor no versículo 9. Na minha tradução está assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Em algumas traduções está: honre a Deus, oferecendo o que sua terra produz de melhor. A gente só consegue dar aquilo que temos no coração. E Mateus capítulo 13 diz sobre a parábola do semeador. E Jesus faz uma comparação dizendo que os nossos corações são como terras. E aqui, nessa apresentação de Salomão, através deste versículo, ele diz que devemos oferecer o que a nossa terra produz de melhor. O que temos de melhor dentro da gente? Nós estamos dando aquilo que Deus criou, que foi a família. E quando o texto está dizendo honre a Deus, está dizendo assim, tudo aquilo que Deus fez, tudo que Deus te entregou, e uma dessas coisas é a sua família, é a sua casa, é o seu lar, tudo flui através de lá, tudo acontece através de lá. Você desenvolve-se ministerialmente a partir da sua casa, não tem como ser o oposto. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele trabalha Timóteo, as pessoas que servem na igreja, ele diz assim: Timóteo, fica de olho nos diáconos, nos presbíteros, naqueles que de alguma forma são influenciadores de massa, de pessoas, para que eles sejam um exemplo na sua casa, a mulher, os filhos. Fica de olho, porque tudo flui. Porque a igreja, a nossa reunião aqui demonstra o que somos dentro das nossas casas. Somos uma igreja forte se os nossos lares forem fortes. Vamos viver uma onda de milagres e de conversões se nas nossas casas isso for uma realidade. E quais são os requisitos? E eu quero dar este nome básicos para um grande avivamento em uma família. Em toda a história da humanidade, quando Deus se apresentou de forma extraordinária, através de um grande mover de avivamento, nós vamos ver que existiam naquele povo algumas coisas importantíssimas, que não deveríamos ter distanciado delas. O avivamento e os seus movimentos deveriam ter começado e deviam ter persistido, mas não persistiu porque nós nos distanciamos da palavra de Deus. E estes dias Deus está trazendo as famílias para perto, para mais profundo nele, para mais intimidade. Aquela coisa, eu vivo o que eu prego, ou ao menos procuro viver. Porque nos distanciamos. E nós vamos ver que ser vivo é uma pessoa, um ser vivo, ser uma pessoa avivada e ter uma família avivada. E quando eu tenho essas características, eu vou me viver milagre após milagre, aonde eu estiver. Primeiro, é uma pessoa que valoriza a oração. Todos os grandes movimentos de avivamento que houve na face da terra foram de pessoas que se despertaram para a oração. E o apóstolo falou sobre a tamanha importância. Meu irmão, se ninguém na sua casa ora, alguém tem que começar a orar. Os seus filhos precisam ver você orando. Você é homem, você é sacerdote, você é cobertura, você que é marido, você que é pai. Certa vez um pai perguntou assim para o pastor: como que eu faço para fazer um homem em casa? Ele tinha filhos pequenos, E ele chegou no pastor da igreja e falou: pastor, me explica, como que eu faço para fazer um homem em casa? O pastor virou para ele e diz assim: seja homem. 3 coisas importantes que nós devemos, é um dever, ensinar para os nossos filhos. Quais são as 3 coisas mais importantes? É o exemplo e o exemplo. A criança vê, a criança faz. Você sacerdote, os seus filhos precisam ver você orar. Muitas das vezes a oração não vai ser prazerosa. É um prazer, tem dia que é um prazer você orar, mas tem dia que a carne está gritando tanto em nós. E melhor dizendo, o nosso maior inimigo é nós mesmos. E quando eu digo isso, é a nossa carne, irmãos. Não é o diabo só entra nas nossas fraquezas. Então terão dias que você não vai ter vontade de orar, mas você vai ter que orar. Porque não existe relacionamento sem comunicação. Não tem família saudável se não há comunicação.
E tem um aparelhinho terrível, que pode ser uma maldição quando não bem utilizado, que se chama celular. O celular, ele afastou os relacionamentos, a proximidade, a troca de valores, o ensino, o sentar, o falar, o conversar. Nós temos que ter maturidade, porque o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você precisa sentar com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, desligar esse celular final de semana, desligar após o trabalho, a não ser que use-o para um bem benéfico, a trabalho, coisas semelhantes. Mas deixa eu chamar a atenção a vocês, vamos acordar, porque na vida existem 2 tipos de pessoas, a qual eu não me incluo em nenhuma delas, eu faço parte de uma exceção. Os 2 tipos de pessoas são aquelas que vivem como se nunca fosse morrer, e existem outro grupo de pessoas que são aquelas que viveram e chegaram no final da sua vida, mas como não se tivesse vivido. E as maiores culpas carregadas neste coração foi o desprezo dado àqueles que estavam próximos. Então precisamos valorizar, não existe avivamento, não existe milagre sem oração, porque quando eu falo de milagre, as pessoas acham que vai ser sabe, uma mágica que alguém operará para fazer aquilo que é impossível. Milagre, se nós formos observarmos na Bíblia, é gerado. E como eu gero o meu milagre? Orando pela conversão, quantos anos forem necessários, acreditando e vendo um milagre, todos os dias. É possível sim, se você se converteu, é possível sim, aquele que faz parte da sua família se converter, porque a promessa da palavra é você e sua casa que vão servir a Deus. Mas para isso precisa haver uma celebração da oração, uma comunhão com Deus, através de um relacionamento, através da oração. Segunda coisa, que é presente em todos os avivamentos que houve na história, é a celebração da palavra de Deus. É celebrarmos esta palavra, é nos alimentarmos desta palavra. A gente tem se alimentado de tantas coisas inúteis. Quantas informações hoje você não recebeu na sua cabeça? De notícias, de imagens. Nunca houve tanta informação na sociedade hoje como está tendo. E você sabia que informação em excesso, e ainda mais desnecessária, vai poluindo o HD, a sua memória, e uma hora pode dar pane. Vamos ser seletivos quanto às imagens e notícias e informações que estamos recebendo. Isso é sério. Temos que aprender a celebrar a palavra na nossa família. A palavra é tudo que temos de mais importante. Celebrarmos o devocional familiar. Sentarmos os nossos filhos, porque se nós não fizermos isso, quem fará? Eu lembro quando os meninos eram pequenos, eu tinha tanta preocupação em deles serem verdadeiramente instruídos, não pela religião, mas conhecerem a Deus. Eu lembro que eu pegava eles toda tarde, lia a Bíblia, colocava eles sentadinho, com muita referência, porque todos os valores e princípios partem através do lar. Se não partir, meu irmão, seu filho vai crescer desordenado, desgovernado nessa terra. Sem rumo, sem sentido. Vai ser só mais um que vai ocupar lugar. E aí eu colocava ele sentadinho e dizia: reverência. Tem valores e princípios que a gente não pode perder. E colocava ele sentadinho. E aí lia a Bíblia. Aí eu ia ler a enciclopédia bíblica para explicar para eles o que eu tinha acabado de ler. E depois no final eu dizia: agora nós temos que orar em línguas. E os dois muito pequenos levantavam do assento deles, e nós começávamos a andar no quarto, quando era no quarto, na sala, quando era na sala, e começávamos a orar em línguas.
E agora eu vou para uma terceira importante característica de todo avivamento, além de celebrar a palavra. Se seus filhos, se sua esposa, se sua família não ver você celebrando a palavra, ah não, hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou muito cansado. Certa vez um menininho pegou a Bíblia assim, ó, em casa, chegou no pai que estava sentado no sofá e disse assim: pai, de quem que é esse livro aqui? Aí o pai disse assim: é de Deus, filho. Aí o filho falou assim: pai, por que a gente não devolve para ele? A gente não usa mesmo. Então, se os nossos filhos, se aqueles que nós queremos influenciar, se nós como cristãos não celebrarmos a palavra, hoje é dia de célula, hoje nós temos que estar na célula, não vai ser qualquer dor de cabeça, não vai ser qualquer dia exaustivo que vai me tirar da presença de Deus, porque Deus vai se manifestar, porque Ele é o verbo, como descreve João, e quando a palavra dEle é pronunciada em um ambiente, Ele está lá. Então eu preciso lá reverenciá-lo, seja no prédio da grande celebração, seja na célula. E quando você está com a célula dentro da sua casa, dentro da sua família, você está celebrando a presença de Deus. As famílias perdem demais quando não cumprem o seu papel. Em casa tem uma célula, e já foi cogitado algumas vezes pelos meninos: mãe, por que a gente tem a célula? A gente é tão corrido, é tão... Eu disse assim: não, a gente vai ter a célula, porque esse é o nosso papel, a gente é cristão. A gente tem que celebrar a presença de Deus dentro da nossa casa, a gente tem que ser igreja. Gente, que evangelho nós estamos apresentando aos nossos filhos, aos nossos parentes? Aqueles que estão na escuridão, eles estão perdidos, nós não estamos. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: olha, não tomem o modelo deste mundo, mas muda a mente de vocês. De que forma? Através da palavra de Deus. Só vamos ter uma mente diferente, vamos agir de forma diferente. E eu, quando eu me converti, eu vim de um modelo, em alguns aspectos familiares, muito desastrosos. Eu tinha tudo para ser uma pessoa que destruiria minha família como esposa. Eu tinha muitos conceitos, muitos errados. E quando eu me converti, eu tive que me esforçar para que a minha mente mudasse, para o meu casamento dar certo. E como eu fiz isso? Me enchendo da palavra de Deus, enchendo-me da palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, fazendo alguma coisa, porque senão o barco da minha vida, chamado família, ia naufragar. Executando princípios que são difíceis, como o perdão, como a desvalorização, a autoestima baixa. Eu tinha uma autoestima muito baixa. E por ter a autoestima muito baixa, eu era muito ciumenta. Tinha ciúme de tudo. De tudo e de todos. E eu tive que permitir que a palavra de Deus... Mas a gente se converte, a gente ainda continuamos com os conceitos errados, distorcidos. E não há nenhum esforço. Viver a palavra de Deus requer muito esforço, muito sacrifício. Eu aprendi logo que eu tinha que cuidar da minha família. Então, eu tenho algo no meu coração, o apóstolo sabe disso, que a gente nunca deixa o nosso relacionamento conjugal cair na mesmice. Sempre estamos, o que é Espírito Santo é algo criativo. Nós estamos sempre nos olhando e tendo cuidado de nos olhar como se ontem tivéssemos nos conhecido. Aí a gente se converte, casa, aí a gente começa a deixar as coisas a ficarem, sabe de que forma? Não, tem vezes que o apóstolo chega em casa, a casa tem cartolina, a casa tem balão, a casa tem desenho, dizendo a ele: seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo, a nossa casa. Já tem dias que eu não faço isso, mas quando ele e os meninos chegavam, eu colocava na porta da nossa casa, eu ia lá na impressora colorida e imprimia a fotinha dos dois meninos, do Rony. Imprimia uma coroinha, pregava na cabeça e colocava embaixo: sejam bem-vindos, príncipes e rei desta casa. Eles chegavam, eles olhavam aquilo, e quando os irmãos chegavam e viam, caíam na risada de ver aquilo. É cuidar, porque se não cuidar, morre.
Então, se nós queremos ser uma igreja do avivamento, que vamos impactar muitas famílias, entraremos em muitos lugares, nós temos que começar a sermos vivos, funcionais dentro da nossa casa. E valores precisam ser mantidos. Pais, vocês foram chamados para dar o exemplo. Isso é responsabilidade nossa. Assim como somos chamados para resplandecer a glória de Deus através do testemunho de vida, somos chamados também para darmos o exemplo dentro das nossas casas. Hoje teve um momento muito especial. Eu e o apóstolo gostamos de dormir muito abraçadinho, sabe? E nós estávamos à tarde tirando o cochilo. E ele pegou e falou assim, e ele brincou e disse assim: por que quando nós namorávamos você não deixava eu te abraçar assim? E eu disse assim a ele: porque quando nós namorávamos, eu sabia em meu coração que existiria um único homem exclusivo que teria essa oportunidade. E como eu não sabia se seria você, isso nunca foi permitido. Nós temos que passar valores. Valores não podem ser perdidos. Princípios não podem ser perdidos. E uma coisa assim que minha mãe soube me ensinar muito como mulher foi saber passar valores corretos. Então a igreja se perdeu na caminhada. Os jovens se perderam na caminhada. Por que muitos casamentos hoje não dão certo? Ou vivem um inferno em vez de um avivamento? Porque não compreenderam. Porque a maioria entram despreparados para algo que é sagrado, que é divino, que é bom. Gente, estar casado é viver o céu na terra. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro está ali para levantar. Tem dias que eu olho para o apóstolo e eu percebo assim, eu tenho que levantar. Eu tenho que colocar ele para cima, porque ele vai sair para lutar e para ganhar dinheiro. Se eu quero que meu marido ganhe muito dinheiro, ele tem que estar para cima. Eu não vou ser insensata, eu vou ser sábia. Então, características de um avivamento. Primeira, oração. Valoriza a oração. Segunda característica, celebre a palavra de Deus. Pega a sua família, senta. No início da pandemia, que ninguém podia sair, aquele transtorno todo mundo dentro de casa. E eu dizia assim, eu não posso ficar dentro de casa na frente da televisão. E todos os dias nós começamos a nos reunir como família. Samuel pegava o violão, quando não era o Josué, e nós íamos cantar, e nós íamos orar, e foram tempos tão maravilhosos, onde a oração há milagre, onde a celebração da palavra, a presença de Jesus. Terceira e última característica, ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser pessoas inflamadas, que queimam por Jesus, aonde nós estivermos. Seus filhos precisam olhar para você e ver Deus na sua vida. Quando o apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, a gente sempre leva para a questão ministerial. Será que como líderes a gente pode dizer para as pessoas que sede meus imitadores? Mas isso não é só para o ministério, é para a família também. Será que nós podemos olhar para aqueles que moram com a gente? Olha, me imita, porque vocês vão imitar a Cristo. Mas quando eu estou dizendo sobre isso, eu não estou falando sobre você não errar. Quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando que quando você errar, seus filhos, a sua esposa, o seu marido, seus pais, precisam ver o que você faz diante do erro. E eles precisam te imitar da forma que você lidar com os erros. Errar, todos nós podemos errar, gente. Mas a grande diferença é como que eu me conserto depois do erro. Seus filhos precisam ver você pedindo perdão, você ter a humildade de pedir perdão. Eu sempre digo assim que num casamento existem algumas frases que não podem sair da boca do casal. Eu errei, me perdoa e eu te amo. Você deve olhar para sua esposa e dizer, você é tudo que eu tenho.
Isso é a coisa mais linda do mundo. Mas um homem ele só consegue fazer isso com a mulher quando ela se dá o valor. Que valores que nós temos tido nessa terra. Gente, digno é casamento de honra. Precisamos dar valor ao nosso marido. Precisamos cuidar dele. Precisamos amar ele. Precisamos dar honra. Até a forma de nós falarmos com ele precisa ser diferente. Precisamos dar honra aos nossos filhos, para que a sua família resplandeça a glória do Senhor e seja um centro de avivamento. Amém? Em nome de Jesus. E eu creio que esta é uma noite que Deus mudará a história de muitas famílias. Em nome de Jesus. Coloque de pé nesse momento. Feche os teus olhos. Há um momento muito bom entre nós e o Senhor agora. Um momento de nós refletirmos quem somos em Deus, não de forma acusatória, mas de uma forma que entendamos que sempre podemos começar, que Deus sempre tem um novo para nós, que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Hoje é hora de você pegar as rédeas da sua família. Deus deu ao homem, ao pai, ao marido, a autoridade, o governo. E quando você age segundo o padrão de Deus, você está manifestando a pessoa de quem Ele é na sua família. Tem muitas esposas desanimadas, frustradas, porque entendem que os seus maridos são homens de Deus, somente expostos diante da igreja. Mas é uma noite de restauração, onde tudo fluirá a partir dos lares. O que somos lá dentro, somos aqui. Aqui só é uma extensão do que vivemos na nossa casa. E eu creio que esta noite a paixão por Jesus dentro da sua família pode se acender. Eu creio esta noite que tudo pode ser diferente. Eu creio esta noite que você pode viver algo diferente na sua família. Casamentos destruídos, casamentos falidos podem ser restaurados. Deus esta noite quer levantar famílias que vivam o avivamento dele dentro dos seus lares e como consequência incendeiem a sociedade. Feche os teus olhos e deixa que flui o rio, a unção de Deus neste lugar da sua vida. Oh, louve a Ele. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar. Oh, Deixa queimar, deixa queimar. Fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Essa noite é uma noite Descanso. que Deus vai curar muitas famílias. Cerrado em meu peito, Eu vejo filhos machucados emocionalmente aqui. eu não tenho descanso. Chore, cantaraba, xerere. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Chore, cantaraba, xere, baixou. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deus fala ao meu coração aqui. Que vocês sabem o que fazer, como fazer, mas não tem feito. Não é tempo mais. Não temos mais tempo para perder. Deus esta noite quer. Eu falo quando eu falo que Ele quer, é porque depende de você. Ele quer levantar e restaurar famílias. Chega de arrastar o problema. Chega de arrastar o cenário. Chega de arrastar a situação. Ele quer que esta noite você se decida: Senhor, eu sei como, e a partir desta noite eu vou começar a fazer da sua forma, não mais da minha. E Ele fala ao seu coração: quanto tempo faz? Quantas oportunidades já foram criadas para que tudo fique diferente? Mas por que que você insiste? Tem um coração teimoso. E Ele diz esta noite: eu estou dando mais uma oportunidade, porque eu sou um Deus misericordioso. Tudo pode ser diferente. Eu estou restaurando as famílias desta igreja esta noite, porque eu preciso fazer obras maiores. Chega de estagnação, chega de viver o mesmo sempre, porque precisamos viver a multiplicação. Os frutos precisam ser multiplicados. Mas vocês insistem em viver da mesma forma, no mesmo cenário. Agora, nesse momento, eu convido as famílias que estão presentes a se abraçarem, em nome de Jesus. Eu convido vocês que estão aqui tocando e servindo e irem até suas famílias. Eu convido o pessoal do som a colocar um fundo musical aí. Se seu marido, se sua esposa estão servindo esta noite, cuida da sua família, porque se você cuidar da sua família, você vai estar cuidando da igreja. Não tem como a gente cuidar da igreja para depois cuidar da família. Primeiro eu cuido da minha família, depois eu cuido da igreja. Este é um momento de restauração. Talvez muitos de vocês vão ter que pedir perdão para o outro agora. Filhos terão que se consertar com seus pais. Pais terão que se consertar com seus filhos. Aleluia. Esposos vão ter que se consertar com as suas esposas. Porque a partir desta noite, tudo será diferente.
E quando a palavra de Deus diz que Deus perdoa os nossos pecados, que nem mesmo Ele lembra, está dizendo que quando eu perdoo alguém, eu trato esta pessoa como se ela nunca tivesse feito o que ela fez, porque é assim que Deus faz com a gente. Quando em Salmos diz que Deus pega o nosso pecado e joga no mar, que nem mesmo Ele se lembra, não está dizendo que Deus não se lembra literalmente daquela situação, mas é porque Deus nos trata como se não tivéssemos feito. Então liberar perdão, perdoar, é ter oportunidade de um novo começo. Então neste momento feche os teus olhos, comecem a orar um pelos outros. Se precisa haver conserto, se precisa haver palavras, então que você tenha oportunidade de fazer isso agora, nesse momento. É uma noite de cura, porque começaremos a viver dias de muitos milagres nas nossas casas, nas nossas famílias. Os testemunhos começarão, as células começarão a se multiplicar, porque homens e mulheres, pais, mães, filhos sedentos pela presença de Jesus, querão fazer a diferença, viver o chamado ministério, ter a igreja na sua casa. Nem que eu, a minha mulher, ou o meu esposo e os meus filhos, sejam somente nós, mas que nós venhamos buscar a Deus naquele dia, naquele horário, e que teremos a oportunidade de trazer os nossos amigos para a nossa célula, de fazermos, eu terei a oportunidade de, como pai, como mãe, levar o valor de buscar a Deus dentro de casa, de ter compromisso com a obra. Agradeço pelo pão de cada dia. Só depende de você. Deus está fazendo a parte dele. Deus está se manifestando esta noite como nunca antes. Te agradeço pela nossa. E aí, ó, o Espírito Santo está aí dentro do seu coração agora dizendo para você: você precisa vencer isso. Senhor, podemos você precisa dar um basta nesse velho homem, nessa velha natureza. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Nunca é tarde, Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família. Será que esta noite você pode aplaudir o Senhor bem forte, agradecendo a Ele por sua família? Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga eu te amo, você é muito importante para mim. Todos podem tomar o seu assento por um instante. Minha família Se você está com o seu é um cônjuge, presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do precioso do que a família.